Ela entrou sorrindo sem imaginar que os próximos minutos iriam destruir seu mundo. Em segundos, a calma exterior de Catherine desmoronou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto os médicos revelavam uma verdade que nenhuma mãe deveria ouvir. Por que esse exame foi mantido em segredo até agora? Por que o palácio foi pego de surpresa? E o que isso significa para o príncipe Louis e para a monarquia? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Tudo começou como uma simples convocação, daquelas que Catherine já havia atendido inúmeras vezes. Um pedido discreto, um tom educado, sem aviso prévio, sem urgência. Mesmo assim, algo na coincidência de momentos parecia errado, como se o próprio ar tivesse mudado antes mesmo de ela cruzar a soleira. Os corredores do palácio tinham o hábito de sussurrar antes de falar, e desta vez o silêncio era ensurdecedor. Lá dentro, a atmosfera era clínica, contida e séria demais para o que lhe haviam dito serem assuntos de rotina. Louis passou por avaliações, sim, mas foi tranquilizado por precaução. Acompanhamento do desenvolvimento. Monitoramento padrão. Nada que justificasse alarme ou assim ela acreditava. Mas os rostos à sua frente contavam uma história diferente. Expressões tensas, pausas calculadas, palavras escolhidas com precisão cirúrgica. Então veio a linguagem para a qual nenhum pai está preparado. Termos que soavam definitivos, frases que tinham peso. Os médicos não especulavam. Eles não se mostraram mais comedidos. Falaram como se a conclusão já tivesse sido alcançada há muito tempo, como se aquele momento tivesse sido simplesmente adiado, não descoberto. E foi essa demora que a desestabilizou. A constatação de que algo tão sério vinha se desenrolando silenciosamente por trás de garantias, por trás de protocolos. A compostura de Catherine se quebrou. Não foi nada delicado. Foi completamente. Mais tarde, pessoas próximas descreveriam o som de uma cadeira sendo arrastada, uma inspiração brusca, mãos trêmulas, enquanto a realidade se impunha. Aquilo não era confusão. Foi um choque misturado com culpa, daquele tipo que levanta perguntas impossíveis. Como eu não percebi isso? Quem sabia antes de mim? Porque agora, em poucos minutos, as máquinas do palácio entraram em ação. Os telefones ficaram em silêncio. Os canais internos foram bloqueados. As conversas foram interrompidas no meio da frase. As ordens foram emitidas sem explicações. Os auxiliares agiram rapidamente. Não para confortar, mas para conter. Conter informações, conter reações, conter a própria Catherine enquanto ela era conduzida para longe de olhares curiosos. Testemunhas disseram que ela desapareceu em um corredor privado. Rosto pálido, olhos vermelhos. O peso de algo irreversível se abateu sobre seus ombros. Os funcionários foram instruídos a não falar, a não especular, não se lembrar do que tinham visto, porque o que quer que tivesse sido revelado não deveria ultrapassar aqueles muros. Mas os segredos têm o hábito de vazar por frestas que ninguém percebe a princípio. E enquanto Catarina ficou sozinha, com um medo que transforma o mundo de uma mãe, o palácio já se preparava para o impacto. Sabiam que aquele momento não poderia ficar enterrado para sempre. Mas para realmente entender o peso daquele momento, precisamos voltar aos sintomas que ninguém percebeu e aos sinais que o palácio tentou ignorar. Ele era a luz brincalhona do palácio, mas por trás do sorriso travesso de Louis havia sinais sutis que passavam despercebidos por muitos, ignorados por alguns, e foram descartadas como apenas uma fase. Agora, olhando para trás, esses sintomas parecem aterrorizantes. Quais eram as pistas e quem as escondeu? Tudo começou com pequenas coisas, quase imperceptível a princípio. Uma demora na formação das palavras, momentos em que sua coordenação motora falhava.
Pausas silenciosas durante as brincadeiras que antes pareciam fruto da imaginação, agora soam como alarme. A agenda real era agitada, repleta de aparições, compromissos, fotos encenadas, e esperava-se que o príncipe Louis sorrisse sob comando. Mas por trás daquelas imagens, cuidadosamente selecionadas, havia momentos de confusão, hesitação e um silêncio que ninguém queria nomear. Em eventos, a equipe começou a notar como Louis se cansava rapidamente. Alguns minutos acenando, seguidos de um aperto de mão firme em Catherine, o deixavam visivelmente exausto. Vídeos dele aparecendo distraído durante as cerimônias, piscando lentamente alheio à situação. Os fãs acharam adorável. Os comentaristas disseram que ele estava simplesmente sobrecarregado. Mas algumas pessoas de dentro começaram a cochichar. Algo não parecia certo. Foi a babá quem primeiro expressou isso em voz alta suavemente e com cuidado para uma auxiliar sênior. Ela tinha visto outras crianças crescerem. Louis era diferente. Ela notou como ele tinha dificuldade em seguir instruções, como seu equilíbrio era instável, como ele frequentemente congelava quando estava sobrecarregado por estímulos. Ela não estava sugerindo pânico, apenas preocupação. Mas preocupação na máquina da realeza pode ser perigosa. Catherine ouviu. Ela sentiu muito antes de lhe contarem. Uma mãe sempre sente. A ligação que ela tinha com Louis era forte e tácita, e isso lhe dizia que algo estava errado. Mas toda vez que ela tocava no assunto, toda vez que sua voz tremia de preocupação, ela era recebida com sorrisos forçados e palavras de consolo lacônicas. Disseram que os meninos se desenvolvem de forma diferente. Ele está sob os holofotes, acrescentaram. Ele só precisa de tempo. Mas não era o tempo que ela temia. Era aquilo que eles estavam ignorando, perdendo tempo. Vídeos de família, antes repletos de alegria, agora eram reproduzidos como presságios trágicos. Aquele vídeo de aniversário em que Louis não respondeu ao seu nome. A foto no jardim em que ele ficou olhando para o nada, com uma expressão vazia por segundos a mais do que o necessário. Catherine começou a rever as fotos repetidamente, procurando padrões, implorando por uma interpretação errada. Mas a verdade estava ficando cada vez mais clara. Especialistas já haviam sido contatados de forma discreta e silenciosa. Catherine queria certeza. Não se trata de especulação sensacionalista nem de protocolo, mas sim de respostas. Os exames foram solicitados, mas em algum ponto entre o pedido e a execução, eles foram interrompidos. Alguém no palácio apertou o botão de pausa, deliberadamente. O motivo era previsível. Aparência, timing, privacidade. Mas o custo imperdoável. Louis estava escapando pelas brechas de uma instituição preocupada demais com a imagem para proteger os seus próprios membros. E a mulher que sempre se comportara com elegância, que aprendera a sobreviver com graça, sob o rígido jugo do dever real, começava a quebrar esse silêncio. E justamente quando Catarina começou a exigir respostas à política palaciana, tomou conta deflagrando uma batalha que colocaria os instintos maternos contra a tradição real. Ela implorou por esclarecimentos. Deram-lhe instruções sobre o protocolo. Por trás dos muros dourados do palácio, os apelos discretos de Catarina foram ignorados por conselheiros leais, não a ela, mas à coroa. Que segredos protegiam? E até onde foram para atrasar a verdade? Nos dias que se seguiram ao diagnóstico inicial, Catarina viu-se não em guerra contra uma doença, mas contra uma instituição. Ela não estava pedindo manchetes ou destaque na mídia. Ela estava pedindo segundas opiniões. Consultas adicionais com especialistas renomados, além daqueles escolhidos a dedo pelo palácio. Mas a resposta todas as vezes era não. Ainda não. Não é necessário. Não é aconselhável. E por trás de cada negação cuidadosamente elaborada, havia a mesma mensagem: espere, fique quieto. Mantenham-se na linha. Os consultores insistiram na cautela. Eles classificaram as conclusões como preliminares.
Eles enfatizaram que nada estava confirmado, que sair dos canais oficiais poderia causar preocupação desnecessária, que qualquer passo em falso poderia desencadear um frenesi na mídia. Mas para Catherine parecia algo muito mais sinistro uma contenção. A verdade não estava sendo examinada, mas sim controlada. Todas as suas tentativas de obter mais esclarecimentos foram recebidas com evasivos atrasos ou frieza burocrática. Não era apenas indiferença, era resistência calculada. A tensão aumentou rapidamente entre Catarina e seu secretário particular, uma figura que por muito tempo foi considerada uma de suas aliadas mais próximas. Fontes dizem que ela o confrontou no final de uma noite com a voz baixa, mas trêmula de raiva. "Por que você está protegendo a instituição e não meu filho?" Nenhuma resposta a satisfez. Porque não havia resposta possível. William, sempre um exemplo de compostura, se viu encurralado. Ele era pai e futuro rei. Um homem profundamente apaixonado por sua esposa, mas criado para servir a algo maior do que ele mesmo. Catarina se apoiava nele em busca de conforto, mas fontes internas afirmam que sua postura era frequentemente cautelosa, ambivalente. Ele pedia paciência. Ele solicitava fé no processo, mas o processo estava sufocando-a. Charles havia sido informado e instruído com precisão, e, no entanto, sua resposta foi, segundo relatos, desdenhosa. Até mesmo clínico. Ele falava de dever, de narrativa, de legado. Catherine teria observado que ele não mencionou a palavra Louis nenhuma vez. Para ela, aquela omissão dizia tudo. E então, nas sombras, Camila se moveu. Ela não falou em público. Ela não precisava. Sua influência fluía nos bastidores, sutil, mas decisiva. Muitos acreditam que foram as pessoas próximas a Camila que aconselharam contra mais testes. Quem classificou as preocupações de Catarina como reações emocionais exageradas, quem sugeriu discretamente que a futura rainha estava se tornando difícil de controlar, sussurros se transformaram em murmúrios. Os murmúrios influenciavam as decisões. Catherine não estava apenas sendo ignorada, estava sendo silenciada. Seus instintos, sua voz, sua autoridade materna, tudo se esvaiu sob o peso da tradição e do controle. E cada porta em que batia se fechava um pouco mais rápido. Ela não estava mais lutando por respostas. Ela lutava pelo direito de fazer perguntas. No entanto, segredos só podem ser enterrados por um certo tempo. E quando o vazamento finalmente aconteceu, não foi gradual. Detonou. Não era para ter vazado, mas uma mensagem criptografada mudou tudo. Um vazamento anônimo, arrepiante e inegavelmente real, vindo diretamente do interior da ala médica do palácio, incendiou a mídia especializada na realeza. Quem vazou a informação e por que agora a mensagem chegou sem aviso prévio? Um único e-mail criptografado enviado a um jornalista veterano, conhecido por revelar histórias que outros não ousariam abordar. À primeira vista, parecia implausível, íntimo demais, sensível demais, perigoso demais para ser real. Mas naquele arquivo havia detalhes que apenas um punhado de pessoas dentro dos muros do palácio poderia saber. Terminologia médica, datas, observações específicas tão precisas, tão perturbadoramente exatas, que o jornalista não hesitou. A história era explosiva demais para ser mantida em segredo. Em poucas horas, uma tempestade se alastrou. O e-mail incluía o que parecia ser um memorando interno do Palácio Frio, clínico e devastador. O relatório delineou um diagnóstico que nunca havia sido reconhecido publicamente, mencionou divergências internas sobre a divulgação dos resultados, e o mais condenatório revelou que as conclusões já eram conhecidas há semanas. As implicações eram catastróficas. Não se tratava apenas de uma crise médica, mas de uma traição. Não se tratava apenas de uma criança em perigo, mas de um sistema construído sobre o sigilo que estava ruindo por dentro. A equipe de imprensa do palácio entrou em pânico total.
As comunicações foram paralisadas. Reuniões de emergência foram convocadas. O controle de danos não era apenas necessário, já era tarde demais. O vazamento ultrapassou o limite de contenção e agora tinha vida própria. Os meios de comunicação noticiaram o fato com extrema rapidez. As manchetes estampavam especulações. Especialistas opinaram sobre o estado de saúde, mas não o confirmaram. E em todo o mundo, uma hashtag se tornou viral, hashtag #PrayForLouis. O público, pego de surpresa e com o coração partido, exigia respostas. Mas o palácio não tinha ninguém para dar. Ainda não. Catarina descobriu não por meio de seus assessores, nem por seu marido, mas por telefone. Uma notificação exibia uma manchete que ela não havia autorizado, para a qual não havia se preparado e sobre a qual nem sequer fora avisada. Fontes internas dizem que ela ficou furiosa, não com o jornalista, nem mesmo pelo vazamento em si, mas pelo silêncio que obrigou alguém a agir nas sombras, pela instituição que fez do desespero o único meio de revelar a verdade. E então os sussurros começaram. Quem teria feito isso? Teria sido alguém próximo a Catherine ou alguém tentando sabotá-la por dentro? Alguns sugeriram que foi um ato de rebeldia. Outros sussurraram sobre sabotagem intencional, uma manobra calculada para criar o caos. Nomes foram divulgados. Funcionários foram interrogados. A lealdade foi questionada a portas fechadas. Mas o vazamento fez mais do que expor uma situação. Expôs uma mentira, rasgou a fachada impecável que o palácio levara décadas para construir. E isso colocou Catherine no centro de uma tempestade que nenhum assessor de imprensa conseguiria controlar. Mas mesmo em meio ao caos, uma verdade se destacava acima de todas as outras: o próprio resultado do teste. E a realidade devastadora que ele revelou. Não se tratava apenas de um diagnóstico. Era uma bomba que remodelaria a linhagem real, abalaria o público e assombraria Catarina para sempre. Quando as palavras saíram da boca do médico, o ar se esvaiu da sala. O que isso significa para Louis e para o futuro da monarquia? O relatório vazado confirmou o que Catarina temia, mas seu conteúdo foi ainda mais longe. A condição era rara, neurológica, progressiva. Uma anomalia genética que havia escapado à detecção precoce, mas que agora apresentava sintomas inegáveis. Os médicos a descreviam com um distanciamento frio, mas as implicações por trás de suas palavras estavam longe de ser frias. Não havia cura, apenas controle. E nenhuma garantia de normalidade, apenas anos de incerteza. O prognóstico era cauteloso, mas sombrio. Louis enfrentaria desafios que evoluiriam com o tempo. Fala. Habilidades motoras, desenvolvimento cognitivo. Cada etapa seria uma batalha. Poderia haver dias de progresso, mas também haveria regressão. O futuro seria imprevisível. Não para ele, não para a família, e certamente não para a monarquia, que um dia esperou vê-lo ao lado do irmão na varanda do palácio de Buckingham, acenando para uma multidão de súditos devotos. As consequências foram imediatas. Os assessores entraram em ação. Não por empatia, mas por instinto de autopreservação. As conversas não eram mais sobre cuidado, mas sim sobre consequências. Se Louis não fosse mais um herdeiro viável, o que isso significaria para a imagem pública, ou para a sucessão, ou para a ilusão de estabilidade que a monarquia tanto se esforçava para manter? Os planos precisavam ser refeitos. As mensagens precisavam ser reescritas. E em meio a tudo isso estava uma mãe, destroçada. Fontes internas dizem que Catherine desmaiou ao ouvir a explicação completa. Não era silencioso, não era controlado, era primitivo. Segundo relatos, ela gritou, soluçou e agarrou o peito como se tentasse arrancar a dor à força. Uma fonte se lembrou de suas palavras gravadas na memória. Não Louis, qualquer um menos ele.
A dor era total. E, no entanto, mesmo em sua agonia, a máquina do palácio não parou de funcionar. A coroa não esperou. O calendário não mudou. As paredes não se importaram. A reação de William, por outro lado, foi de fúria. Não contra Catherine, nem mesmo contra o destino, mas também a si mesmo, ao palácio, aos conselheiros que lhe disseram que estava tudo sob controle. Diante das vozes que imploravam paciência, quando as evidências exigiam urgência, a culpa o consumiu. Ele havia confiado fácil demais. Acreditou nos relatórios impecáveis. Ignorou os momentos que agora o assombravam em câmera lenta na memória. Pela primeira vez, William viu a instituição não como um legado a ser herdado, mas como uma máquina capaz de sacrificar os seus. E aquela máquina falhou com o filho deles. O diagnóstico marcou o início de uma nova realidade. Louis precisaria de cuidados. Em constante evolução e profundamente pessoal. Deveres reais. Expectativas públicas. Tudo isso precisaria ser repensado, reescrito, talvez abandonado de vez, porque o menino que outrora se destacava orgulhosamente na varanda do palácio, agora enfrentava uma vida que se desenrolaria longe dos holofotes, em terapias e hospitais, não em cerimônias e coroações. E, no entanto, enquanto Catarina lamentava o que poderia ter sido outros, já rondavam o trono com ambição silenciosa. Mas enquanto Catarina sofria, outros tramavam, porque o poder na corte real nunca dorme. Enquanto Catarina lamentava, Camila fazia manobras. Fontes dizem que ela encarou o diagnóstico de Luís não como uma tragédia, mas como uma oportunidade. Um vácuo de poder estava se formando, e Camila estava pronta para explorar isso. Mas a que custo, enquanto o palácio projetava publicamente uma postura de unidade a portas fechadas, as fissuras se abriam amplamente. E no centro dessa silenciosa fratura permanecia Camila, composta, calculista e curiosamente impassível. Fontes internas relataram que, ao saber do diagnóstico de Louis, sua reação foi tudo menos emotiva. Um assessor teria citado suas palavras exatas: "É lamentável, mas esclarecedor." Para ela, aquilo não era luto, era uma reorganização. Daquelas que abrem portas para aqueles que têm paciência para esperar. Quase imediatamente as conversas começaram a mudar pelas costas de Catherine. Assessores alinhados com Camila começaram a sugerir uma nova ideia, que a princesa Charlotte deveria ter sua trajetória acelerada e que a linha de sucessão deveria permanecer intacta. E se Louis não fosse mais viável, ajustes precisavam ser feitos de forma rápida e eficiente. O tom era profissional frio. Não havia espaço para empatia, apenas para manter as aparências e garantir a continuidade. O grupo de Camila não perdeu tempo com lamentações. Eles estavam se mobilizando. Reuniões começaram a acontecer. Pequenas e informais, mas com um propósito. E Catherine não foi convidada. Um relato particularmente chocante descreveu Camila convocando uma reunião discreta na ala privada, sem o conhecimento de Catherine, onde assessores discutiram narrativas da mídia, papéis futuros e a imagem da sucessão, sem mãe, sem esposa, apenas poder e política. Quando Catherine descobriu, ficou furiosa. As tensões entre as duas mulheres, há muito tempo latentes, finalmente explodiram. Catherine, ainda abalada com a condição do filho, confrontou Camila não com decoro, mas com fúria. Fontes afirmam que ela exigiu transparência, respeito e inclusão. Camila teria respondido com frieza, dizendo que a monarquia precisava perdurar. Não era nada pessoal. Ela insistiu que se tratava de sobrevivência. Mas para Catherine a mensagem era clara. Seu luto era incômodo. Seu silêncio era esperado. Charles, outrora, visto como o frágil centro da unidade real, manteve-se perturbadoramente passivo. Recusou-se a intervir.
Aqueles próximos à situação afirmaram que ele justificava sua inação como uma busca pela estabilidade através da neutralidade, mas outros viram isso como covardia. Uma falha em proteger seu filho, seu neto, ou a mulher que sua família um dia implorou à nação que aceitasse como sua futura rainha. William, observando tudo isso, começou a mudar. O vínculo que ele tentara manter com sua madrasta começou a se desfazer. Ele testemunhou as maquinações silenciosas. Ele ouviu os sussurros. E à medida que sua lealdade ao pai vacilava, seu desgosto pela política palaciana aumentava. Sua esposa estava sendo marginalizada. Seu filho estava sendo apagado da história. E agora ele observava Camila dar passos em direção a um futuro que não incluía Louis. Mas Catherine não ficaria mais em silêncio. E o que ela fez a seguir surpreenderia até mesmo seus aliados mais próximos. Esperava-se que ela se entregasse à tristeza. Em vez disso, Catarina ascendeu como um raio. Seu próximo passo não foi régio, foi maternal, instintivo e imparável. Num só gesto, ela reescreveu a narrativa do palácio, obrigando a coroa a seguir o seu exemplo. O palácio queria silêncio, mas o que obteve foi um estrondo. Apenas alguns dias depois de ser deixada de lado, depois de ser excluída das decisões relativas ao próprio filho, Catarina agiu com uma clareza e fúria que ninguém previu. Sem aviso prévio, sem consulta e totalmente fora do protocolo real, ela publicou uma declaração, não através do palácio, não com aprovação, mas diretamente cru e sem filtros para as pessoas. A mensagem foi breve, mas foi um evento sísmico. Louis não está derrotado, ele é nosso, e não nos calaremos. Essas 12 palavras quebraram a fachada. Pela primeira vez na história moderna da realeza, um membro sênior da família real ultrapassou o controle férreo da instituição e falou diretamente ao mundo, não como duquesa, não como futura rainha, mas como mãe. Não foi diplomacia, foi desafio e atingiu como um raio. A resposta do público foi imediata. A declaração viralizou em poucas horas. Milhões de pessoas compartilharam suas palavras. Os canais de notícias foram obrigados a reescrever suas manchetes. Jornalistas elogiaram a honestidade. Celebridades manifestaram seu apoio. E do lado de fora dos portões do palácio, algo extraordinário aconteceu. Chegaram flores. Milhares delas. Cartões, desenhos, orações. Mensagens rabiscadas por crianças mães e desconhecidos. Não apenas simpatia, mas solidariedade. E com a manifestação veio a indignação. O público exigia saber por que o palácio havia permanecido em silêncio. Por que Catarina havia sido deixada para falar sozinha? Por que a monarquia havia falhado em proteger uma criança de 5 anos de sabotagem interna e manipulação da mídia? Hashtags se tornaram tendência. Artigos de opinião surgiram em grande número. A história não era mais sobre um diagnóstico. Tratava-se de uma conspiração para encobrir algo. E Catarina a expôs. Guilherme, já desiludido com os jogos que se desenrolavam nos bastidores do palácio, fez uma escolha. Pela primeira vez, ele se alinhou publicamente não com a instituição, mas com sua esposa. Ele republicou a mensagem dela e acrescentou 3 palavras próprias. Estamos unidos. Essas palavras causaram grande impacto nos círculos da realeza. O futuro rei havia se afastado, e não eram as coroas. Dentro dos muros do palácio, a atmosfera tornou-se volátil. Charles já não estava protegido pela neutralidade. Ele foi forçado a vir à tona, pressionado a escolher entre apoiar a estratégia discreta de Camila ou a revolução pública de Catarina. Mas sua hesitação só agravou a situação. Enquanto ele permanecia indeciso, as paliçadas começaram a se fragmentar em facções. Uma fonte descreveu-a como uma guerra sem espadas, mas com consequências.
Em meio à tempestade, Catarina continuou em frente. Ela não apenas defendeu Luís, como começou a redefini-lo. Não mais o príncipe frágil escondido da vista Luís se tornaria algo diferente. Não um herdeiro, não um símbolo da realeza, mas um farol. Catherine contatou especialistas, instituições de caridade e grupos de defesa. Planos foram elaborados para lançar uma nova iniciativa voltada para crianças com doenças neurológicas. Não se tratava de títulos, tratava-se da verdade, da visibilidade, sobre a força na vulnerabilidade. Ela não estava pedindo permissão, ela não estava seguindo as regras, ela estava reescrevendo-as. Mas a postura de Catherine teve um preço, e a próxima traição viria de alguém que ela jamais imaginaria. O vazamento não apenas prejudicou o palácio, como também destruiu a confiança. E quando o informante foi finalmente desmascarado, Catarina ficou sem palavras. Alguém próximo a ela, alguém em quem ela confiava, a ponto de poder cuidar da vida de Louis, havia vendido sua dor em troca de manchetes. A investigação avançou discretamente no início. Ninguém queria admitir a verdadeira extensão da traição. Equipes de cibersegurança foram acionadas discretamente, mensagens rastreadas, registros de chamadas examinados. A pressão vinha não só do palácio, mas da própria Catarina, que exigia saber como algo tão íntimo, tão devastador havia sido divulgado à imprensa com precisão cirúrgica. E então, um nome surgiu. Algo que ela jamais esperava. A fonte do vazamento. Uma assessora de longa data. Não apenas uma funcionária, mas uma figura constante no dia a dia de Catherine. Acho. Alguém que esteve presente durante anos, durante as gravidezes, nas lágrimas, nos primeiros marcos do desenvolvimento de Louis. Alguém que um dia o embalou para dormir. A traição não foi apenas profissional, foi algo pessoal, foi brutal. O que se seguiu foi ainda mais horrível. Registros financeiros expuseram uma série de pagamentos discretos provenientes de uma empresa de fachada no exterior, com origem em um grupo de mídia há muito suspeito de ter ligações com a equipe de Camila. A sugestão era óbvia. Alguém havia orquestrado tudo isso. Alguém havia comprado acesso ao luto de Catherine, não em busca da verdade, mas sim para obter controle. Ao ser informada, Catherine teria desmaiado, sem drama, sem fingimento. Mas foi devido ao peso emocional imenso de tudo aquilo. Sua voz, segundo pessoas próximas, embargou quando ela sussurrou palavras que ninguém jamais pensou que ouviria dela. Eu não tinha mais ninguém. Naquele momento não foi apenas uma quebra de confiança, foi a desintegração de um espaço seguro. A constatação de que até mesmo as pessoas mais próximas a ela tinham seu preço. O auxiliar foi preso, afastado do cargo. Declarações foram emitidas, mas o dano era irreversível. E o público, observando de fora, percebeu a frieza da resposta do palácio. Não viram escândalo. Eles presenciaram sabotagem. A lealdade à monarquia começou a ruir. As pessoas não queriam mais comunicados de imprensa cuidadosamente elaborados pelo palácio. Eles queriam responsabilização, queriam justiça e, acima de tudo, queriam que Catherine ascendesse ao poder. E ela se reergueu. Embora devastada, Catherine não recuou. Começou a cortar laços, removendo silenciosamente qualquer resquício de lealdade de seu círculo íntimo. Sem alarde, sem manchetes. Apenas silêncio e estratégia. Ela jurou nunca mais ser pega de surpresa. Jurou reconstruir seu mundo tijolo por tijolo. Desta vez em seus próprios termos. Chega de sorrir por tradição. Chega de pedir permissão. Ela havia aprendido o preço do silêncio. E agora ela havia terminado de pagar. E enquanto a poeira assenta, uma última pergunta permanece. Que futuro aguarda o príncipe Louis? Ele pode nunca usar uma coroa, mas definirá uma geração. Nas sombras da dor e da traição, um novo caminho surge para Luís, para Catarina e para a própria monarquia.
mas a estrada à frente está longe de ser certa. Após a tempestade, Catarina fez uma escolha: não recuar, não reparar, mas reconstruir, e desta vez não apenas por si mesma, por todas as crianças que foram negligenciadas, diagnosticadas erroneamente ou marginalizadas. Ela lançou uma fundação discretamente a princípio, mas com um propósito. Sua missão era clara: criar recursos, educação e apoio emocional para famílias que enfrentam o mesmo tipo de diagnóstico que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. A obra levava o nome de Luiz não como símbolo de fragilidade, mas de resiliência feroz. Não se tratava de um projeto de vaidade. Catherine dedicou-se a ele com toda a força de sua dor, sua raiva e sua lucidez. A fundação não foi um esforço secundário. Era a guerra dela. Uma guerra contra o silêncio, contra o estigma, contra o sistema que lhe dizia para sorrir enquanto seu filho sofria a portas fechadas. E o mundo reagiu. As doações chegaram em grande quantidade. Pais escreveram cartas. Médicos se ofereceram para colaborar. O palácio, antes hesitante, viu-se obrigado a reconhecer algo que tentara suprimir: que a compaixão, e não o protocolo, era o que o povo agora exigia. Enquanto isso, Luiz, protegido, mas já não mais escondido, iniciava sua própria jornada discreta. Catherine tomou a corajosa decisão de compartilhar vislumbres de sua terapia, de seu progresso, de sua luta. Não em detalhes completos, mas o suficiente para despertar a consciência, para humanizar um menino que um dia esteve destinado a ser apenas uma nota de rodapé. A presença de Luiz começou a redefinir o que significava ser da realeza. Não é perfeito, não é roteirizado, mas é real. Sua coragem, sua vulnerabilidade tornaram-se um símbolo, não de fraqueza, mas de força. E nessa transformação, William e Catherine se tornaram inabaláveis. Unidos, não seguiam mais as regras do palácio, não se curvavam mais à tradição. Sua parceria forjada na agonia da verdade agora estava enraizada em algo muito mais poderoso do que a cerimônia. Eles se posicionaram não apenas como herdeiros de um trono, mas como pais lutando por mudanças. E ao fazer isso, conquistaram algo que nenhum título poderia garantir: a lealdade inabalável do povo. Enquanto isso, Charles se tornou uma figura secundária em sua própria monarquia. Seu silêncio durante o escândalo, sua recusa em tomar partido, deixou uma cicatriz duradoura. Os índices de aprovação despencaram. A simpatia do público esfriou. Onde antes inspirava respeito discreto, agora era acusado de covardia. Camila também se viu cada vez mais isolada. Sua influência estava diminuindo sob o peso de uma narrativa que ela não conseguia controlar. Mas Catarina ascendeu. Não por decreto, não por herança, mas pelo coração. Ela se tornou a voz de uma nova geração da realeza moldada, não por diamantes e dever, mas por devoção e desafio. A monarquia, outrora símbolo de perfeição inatingível, começou a evoluir. E foi Catarina, não Carlos, quem liderou essa evolução, não com autoridade, mas com autenticidade. Luiz talvez nunca se sente no trono, mas a sua história, a sua jornada, já remodelou o palácio por dentro. Ele expôs as rachaduras, e através dessas rachaduras algo inesperado floresceu: verdade. E embora os muros do palácio ainda guardem seus segredos, Catarina já conquistou o coração do povo. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.